salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos continuar com a nossa formação e agora nós estamos estudando, algumas técnicas, algumas formas da gente ler a Sagrada Escritura. A meditação por meio da palavra de Deus, repetida em voz alta, com o coração atento e como que a degustando, conduz à instalação dessa palavra nas profundezas do homem, nas profundezas do nosso coração. Então, veja bem, colocar a palavra de Deus dentro de nós. Depois poderá repeti-la como se a ruminasse, até que ela se torne sua própria palavra. O que é uma ruminação? Quem trabalha com animais sabe disso. O animal, o boi, ele passa o dia comendo capim ou qualquer outra coisa. Quando é à noite, ele rumina aquilo que ele comeu. Então, ruminar é trazer de volta, mastigar e engolir de novo. Então, ruminar a palavra de Deus é repetir esta palavra. Repeti-la. Veja como tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais simples. Coloco-me diante de Deus, seja diante do sacrário, ou seja diante de uma imagem de Nosso Senhor. Abro os evangelhos, leio aquele trecho do evangelho que eu quero ler naquele dia e vou repetindo aquela palavra de Deus. Não tem pressa para falar, não tem pressa para fazer comentários, fazer reflexões, tirar lições. Não tem pressa para isso, não. Primeiro do que tudo, o contato com a palavra de Deus. O contato com a palavra. Repetir a palavra e repetindo-a. Esta palavra depois ruminá-la. Então, estou dentro do ônibus, não estou com a Bíblia na mão, mas posso repetir a palavra de Deus. Aquele trecho que eu decorei, eu vou repetir. Eu posso ficar repetindo. Então, é a minha oração. É a minha oração. Ao mesmo tempo, ele se transforma no fiel depositário da palavra de Deus. Então você é como que um depósito, onde a palavra de Deus vai sendo colocada dentro de você, não é? E seu coração no templo do tesouro divino. É exatamente disto que se trata quando se diz ser preciso guardar a palavra. Ser preciso guardar a palavra de Deus. Guardar, colocá-la dentro do nosso coração. Amém? João capítulo 8, versículo 51. Amém, amém, eu vos digo, quem guarda minha palavra não verá jamais a morte. Guarda a minha palavra, coloca ela dentro do meu coração. Mais uma vez eu vou repetir. Guardar não é praticar. Primeiro do que tudo, guardar é colocá-la dentro do coração. Dentro do coração. Agora, eu vou praticar esta palavra que eu guardei dentro do coração. E quando eu pratico, aí eu estou guardando com a minha ação. Mas primeiro do que tudo é colocar a palavra dentro do seu coração, dentro do meu coração. O evangelho ou a palavra são guardados em lugar seguro, no interior do coração,
como um tesouro de grande valor. Disse o profeta: em meu coração guardei tua palavra. É como se o homem se apegasse à palavra e a abraçasse, a modo de um cofre forte bem protegido, a fim de colocá-la longe dos ladrões. Então esta palavra de Deus, ela vai entrando dentro de mim. Você também, uma forma também de você fazer isso, por exemplo, é um dia de retiro. A espiritualidade do irmão Carlos de Foucault pede que a gente faça por mês um dia de retiro. Aí naquele dia de retiro você decide fazer da seguinte maneira. Neste dia de retiro, que a gente leva só a Bíblia, neste dia de retiro, eu vou meditar a carta de São Tiago. Então, mas a carta de São Tiago, padre, é bem curtinha. Você vai ler e repetir a leitura. Então você vai passar um dia lendo a carta de Tiago. Quando você terminar de ler toda, você começa a lê-la de novo, calmamente. Uma leitura calma, lenta e em voz alta. Calmamente. Você vai e começa a ler aquela carta de Tiago. Quando for à noite, você vai estar cheio da carta de Tiago, impregnado da carta de Tiago. Está vendo? Aí você vai olhar neste dia em que você vai lendo, nesta hora que você tira para ler, quais são os sentimentos que afloram dentro do meu coração. Quando eu estou lendo a carta de Tiago, o que é que vem na minha mente? O que é que vem na minha cabeça? Porque a gente sabe muito bem que por mais que a gente se concentre, mas quando a gente está lendo algo, está havendo uma reação dentro de nós. Isso é comum, né? A memória está reagindo, a imaginação está reagindo, né? Pode ser que na hora que você está lendo, está a carta de São Tiago, pode ser que nesse momento em que você lê, você suja pecados que você não confessou, arrependimento, momentos de louvor, né? Suja toda uma série de sentimentos. Aí depois você pode olhar, ou então você pode anotar no seu caderninho. Quando eu estou lendo a carta de São Tiago, no capítulo tal, versículo de tanto a tanto, veio na minha mente tais pensamentos, tais reflexões, né? Eu pensei nisso, 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 nisso e nisso. Pronto, né? Anota. Depois você retoma. Veja que começa a surgir uma convivência com a palavra. Uma convivência com a palavra. A vida vai se tornando, a vida vai se constituindo em torno da palavra, né? É por isso que quando os padres da igreja, eles faziam suas orações improvisadas, elas estavam cheias de textos da Bíblia. Porque uma forma da gente rezar é a gente repetir aquilo que Deus disse para ele. Fazer memória, o memorial é isso. É como se nós estivéssemos lembrando a Deus. Olha, Deus, olha o que foi que você disse. E eu estou amando aquilo que você disse. Então, os padres da igreja, na época patrística, as orações deles estavam cheias de repetição destas palavras. O Senhor é o meu pastor. Pronto, aí eles iam falar sobre isso aí. Estava impregnada da palavra de Deus. Porque a Lexio Divina, que nós aprendemos, ela é ensinada assim: leitura
Tem a oração inicial, né? Depois tem a leitura, meditação, oração e contemplação. Para a gente fazer esse método na comunidade, está corretíssimo. Mas nós não podemos separar essas etapas. O erro está aqui. Só há duas coisas na Lexio Divina. Deus fala para mim quando eu estou lendo a Bíblia. E eu falo para Deus quando oro. Então, se Deus está falando para mim, ninguém, quando for tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, nem ele tenta ninguém. E depois disso eu rezo uma Ave Maria. É como quando você se encontra com a vizinha, que a vizinha vai lhe contar uma história A e você começa a contar a história B. A vizinha diz, você não me ouviu em nada. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu posso, depois da minha leitura, da minha oração, encerrar com uma Ave Maria. Mas eu não posso ler um trecho da Bíblia e responder a Deus com uma Ave Maria. Porque se Deus está falando de perdão, eu vou falar sobre perdão. É o mesmo tema. Se eu entro em outro tema, não, Deus vai dizer, mas você não me escutou em nada. Você não me ouviu. Né? Você cortou, a gente costuma dizer para as pessoas, você cortou o meu pensamento. E a gente até se irrita com isso, né? Deus não vai se irritar com as nossas loucuras, não. Então veja bem, a meditação foi unida estreitamente à oração, como sendo o primeiro de seus degraus. Aquele que permite ao homem dele viver e crescer diante de Deus com toda confiança e segurança. É de fato uma oração tomada da medula do Evangelho e por isso capaz de provocar uma profunda transformação, uma grande renovação na sensibilidade, no pensamento e na linguagem do homem. Não é possível valorizar a oração improvisada se o orante não estiver repleto da palavra de Deus e exercitado na verdadeira meditação. Muitas orações improvisadas que a gente faz não têm nada a ver com a palavra de Deus. Por isso que são orações infrutíferas. Às vezes uma pessoa faz uma oração improvisada e eu fico pensando, se essa pessoa lesse a palavra de Deus, ela diria isso? Não. Porque se eu faço uma oração improvisada sem a palavra de Deus, é o meu ego que está falando. São os meus interesses que estão falando. Não é a palavra de Deus. Então, toda oração improvisada, ela deve vir recheada da palavra de Deus. Ela deve vir cheia da palavra. Se ela não vem, não tem condições, não tem possibilidade. Cai no vazio. Cai no vazio. Lê, porque a oração não é um diálogo com Deus. Então, no diálogo com Deus, eu tenho que ouvir Deus. E eu escuto Deus pela sua palavra. E depois eu tenho que responder aquilo que Deus me diz. Então, muitas das nossas orações são assim, né? A palavra pode ser não evangélica. E seus pensamentos correriam o risco de não expressar a vontade e o pensamento de Deus. Aí pronto, aí não tem como frutificar. Ah, Deus, destrói meus inimigos. Não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho. Ah, Deus, dá prosperidade para a minha empresa. Nada a ver com o evangelho. É o egoísmo, é eu.
Não penso em ninguém. Eu não penso nos trabalhadores da minha empresa, eu só penso no meu lucro. Aí não tem possibilidade, não. Então, esta é uma das formas de leitura. Leitura na calma. Leitura na calma. Calma, lenta e em voz alta. Primeira leitura. A segunda leitura. A segunda forma. Repetição silenciosa da palavra. É a segunda. A meditação não é unicamente leitura vocal em profundidade. Muitas vezes ela contém a repetição silenciosa da palavra, com uma profundeza sempre crescente, até que chegue a aquecer o coração pelo fogo divino. O Salmo 39 diz assim: meu coração queimava dentro de mim, ao meditar nisso o fogo se inflamava. O simples fato de meditar muitas vezes a palavra de Deus lentamente chega por meio da misericórdia divina e da graça ao abrasamento do coração. Desse modo, a meditação torna-se o primeiro elo normal de união entre o esforço sincero para rezar e os dons de Deus e de sua graça inefável. Meditar significa balbuciar, isto é, a primeira aprendizagem da pronúncia e da compreensão. Por outro lado, exprime a tentativa de um esforço empreendido para compreender e aprender o que procede da palavra de Deus e dos mistérios ocultos desta palavra. Feliz é o homem que se compraz na lei do Senhor e murmura sua lei dia e noite. Certamente ele chegará a ser um homem segundo a vontade de Deus. Uma pessoa impregnada pela vontade de Deus. O resultado dessa meditação, dessa devota repetição da lei do Senhor, Davi o anuncia. Tudo aquilo que a pessoa faz é bem sucedido. Então a gente viu a leitura calma, lenta e em voz alta. E agora a gente está falando sobre a repetição silenciosa da palavra. Porque você escutou a palavra de Deus. Você leu várias vezes, né? Aquilo tudo que nós já falamos. Então, durante o dia, você gravou um versículo. Vou colocar só um versículo. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 9 e 10. Glorie-se humilde em sua exultação, o rico em sua humilhação, pois ele passará como a flor da erva. Pronto. Você meditou esta frase, você gravou esta frase. Durante o dia, você vai ficar repetindo esta palavra de Deus. Padre, isso é para nós leigos? Isso é para todos os cristãos. É claro que você vai respeitar um pouco, não é? O seu dia a dia, por exemplo. Eu só tenho tempo de fazer de manhã, eu só tenho tempo de fazer à tarde. Não precisa você também fazer durante o dia todo. O ideal seria isso. Mas você pode ter momentos. Pela manhã, você fez sua leitura meditada da palavra de Deus. Repetiu diversas vezes, porque eu tenho meia hora de leitura, então eu vou repetir, posso repetir com o evangelho do dia, posso escolher um trecho da Sagrada Escritura, então eu fiz essa repetição. Quando é à tarde, eu tenho um momento de parada. Almocei, tenho um momento de parada. Então eu fico assim. Eu ainda lembro da palavra de Deus que eu li de manhã?
Lembro. Versículo tal. Repete. Aí repete diversas vezes, em silêncio. Sentada assim, lá na cadeira, na sala. Em silêncio, ninguém percebe. Fica repetindo. Pronto. Volta para as obrigações do dia a dia. À noite, eu lembro da palavra de Deus que eu meditei de manhã, que eu li de manhã. Lembro. Eu li 10 versículos, agora só estou lembrando de 3. O que é que eu faço? Eu tenho tempo? Tenho. Pego a minha Bíblia e vou ler aquela palavra de novo. Fico repetindo aquela palavra. Pronto. Entendeu? Não precisa fazer como se fosse um monge ou como se fosse um dia de retiro. Não. E depois a gente não pode estar fazendo o tempo todo, porque cansa a mente, né? Então você procura fazer umas 2 ou 3 vezes durante o dia. Aí no outro dia, eu esqueci tudo. Não se angustie, não. Continue lendo. Daqui a 3 anos, você já tem memorizado muita palavra de Deus. Lembre-se que você já viveu 20, 30, 40, 50 anos sem fazer esse exercício. Você agora é que está retomando, você agora é que está vendo isso. E muitos de nós já temos palavras de Deus dentro do nosso coração. A gente vai à missa, a gente participa, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei a uma mulher em um encontro, pedi para que me desse decorado um texto da palavra de Deus, uma palavra de Deus. E uma mulher respondeu assim: Deus é amor. Pronto. Agora, um outro exercício muito bom que a gente faz é quando você cita a Bíblia. Você está citando de acordo com o texto? Porque às vezes se cita um versículo da Bíblia não tem nada a ver com o versículo da Bíblia, né? Esse exercício eu gosto de fazer muito com os seminaristas. Eles me dizem um versículo, eu digo, agora vamos na Bíblia. Às vezes está igualzinho que está na Bíblia. Mas às vezes eu digo, está vendo? Você está dizendo uma coisa e a Bíblia está dizendo outra. A gente tem que ter muito cuidado quando vai citar um versículo da Bíblia. Diante do povo, em uma oração, alguma coisa assim. Isso que a gente tem que guardar bem. Por isso, meu irmão e minha irmã, antes de tudo, antes de você querer falar, antes de eu querer falar, escutemos a palavra. Eu tinha um professor que dizia assim, Jesus passou 30 anos lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, para depois falar. A gente lê a Bíblia de manhã e já quer falar de noite. E quando vai falar à noite já está todo, já tem esquecido, já tem meio mundo de coisa errada. Então deixe-se impregnar pela palavra. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, lá na paróquia Jesus Libertador, que quando ela ia fazer celebração da palavra, ela decorava o evangelho que ela ia ler. Está vendo? Então, as repetições, não é? Isso a gente pode fazer muito também com os salmos. Os salmos. A meditação, portanto, pode ser, enquanto tal, começo e termo. Porque a palavra de Deus é o começo e o fim da nossa vida de oração. Por isso que, para os padres da Igreja, a meditação era uma prática de grande proveito. Eles a viveram e praticaram até o último dia de sua vida. Paládio, autor da história lausíaca, diz que Marcos, o monge, sabia de cor o Antigo e o Novo Testamento, e que Heron recitou de cor diante dele os Salmos, a carta aos Hebreus, o livro inteiro de Isaías e uma parte do livro de Jeremias, do Evangelho de Lucas e do livro dos Provérbios. Também Rufino viu em suas viagens exemplos semelhantes e deles dá testemunho. Não se deve, no entanto, deduzir que para os pais
A meditação consistia somente em aprender de cor. E isso era uma consequência inevitável, pois o deleite permanente das Sagradas Escrituras na recitação, retomada diariamente, terminava entrando na mente deles, não é? Então não é decorar por decorar. E você não é um monge, eu não sou um monge para decorar toda a Bíblia ou vários livros da Bíblia. A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é o máximo que a gente puder decorar, a gente decora. Por exemplo, decorar as 8 bem-aventuranças. Decorar o Salmo 23. Está vendo? Então, decorar frases da Bíblia. É um exercício muito bonito, né? A perseverança na meditação das Escrituras sempre se traduz por uma infusão de vida verdadeira no coração, pois a palavra de Deus é espírito e vida. Então, enquanto mais a gente se aprofunda, vai lendo, meditando, você toma a Bíblia como seu livro de oração, como seu companheiro na estrada, né? Desta caminhada para a casa do Pai, né? A pessoa que não lê a Bíblia, o coração dela está cheio de gordura, vai dizer Davi, né? Quer dizer, está esclerosado. Por isso que a meditação engloba fundamentalmente o aprofundamento permanente do espírito das Escrituras e o contato permanente com a palavra de Deus. Contato silencioso. E essa leitura ela vai me conduzindo à oração silenciosa, que é a mais bela de todas as orações. A oração do silêncio. Na medida que eu vou repetindo a palavra, essa oração, ela vai se tornando cada vez mais silêncio na minha vida. Então vai chegando aquilo que nós chamamos da contemplação. A contemplação da palavra de Deus. A contemplação da oração. Né? A oração silenciosa. O deleite. É um deleite que a pessoa tem. Deleitar-se na palavra. A perseverança na meditação da palavra viva de Deus enche o coração e o espírito da pessoa com santas considerações. O imenso tesouro de pensamentos e de considerações que a gente adquire na leitura da palavra de Deus proporciona a ele a riqueza do espírito, né? Vai nos enriquecendo. Conta-se que um monge foi tristemente procurar o seu pai espiritual, depois de uma longa noite passada na meditação das virtudes de um de seus irmãos monges. Disse ele ao ancião: Pai, inutilmente passei a noite considerando as virtudes de meu irmão fulano. Contei 30 virtudes e fiquei muito triste ao constatar que não possuo nenhuma delas. Respondeu-lhe o ancião: a tristeza de te veres desprovido de toda virtude e a meditação sobre as virtudes de outrem vale mais do que 30 virtudes. Li a Sagrada Escritura, li os Evangelhos, li as cartas paulinas, não vivo nada daquela palavra. Fiquei muito triste, não é? Olha, a prática de você meditar na palavra e também a tristeza por você ainda não viver esta palavra
vale mais do que toda a santidade que você possa ter. É a mensagem que a gente tira aqui da vida do monge, né? Porque essa meditação da palavra, ela vai transformando a sua vida. A meditação é o pedagogo, o professor, que toma o homem pela mão para elevá-lo acima dele mesmo. É a lâmpada que ilumina o discernimento e conduz seus passos com firmeza para a eternidade. Agora, o que é que a gente medita? O mais alto grau da meditação é meditar na vida de Jesus. Naquilo que nós chamamos na economia, na história da encarnação divina, da redenção realizada na cruz. Nós já vimos. Conhecê-lo, conhecer o poder de sua ressurreição, vai dizer Paulo. Então, a meditação dos evangelhos. Toda a Bíblia vale para a nossa meditação, né? Nós devemos nos impregnar dessa leitura da Bíblia. Mas a meditação dos evangelhos é o mais alto grau. Meditação no tempo do advento, da encarnação do Filho de Deus. O Filho de Deus que assume a nossa natureza humana. Aquele que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se torna homem e que vem morar no meio de nós. A meditação da vida oculta de Jesus em Nazaré, o silêncio, o escondimento, o trabalho cotidiano, a vida comum, como todos os outros seres humanos, né? A pregação de Jesus, a sua vida pública, a sua vida de pregação, de anúncio do Evangelho, né? Outro ponto muito importante. Depois, a meditação da paixão de nosso Senhor, né? E como seria bom assim, na sexta-feira, não é, a gente meditar um pouco sobre a paixão de Cristo. Então, a meditação dos mistérios de Jesus. A meditação dos mistérios de Jesus, da vida de Jesus. Porque nós já vimos, Jesus Cristo é o nosso modelo único. Então, se Cristo é o nosso modelo único, então nós vamos viver segundo este modelo. Nós vamos caminhar dentro deste modelo, né? Nós vamos sendo iluminados por este modelo, que é Jesus Cristo. Então, enquanto mais eu conheço a vida de Jesus, enquanto mais eu entro na vida de Jesus, mais eu vou adquirindo, não é? Me pregnando deste modelo, que é Jesus Cristo. Então, a meditação dos mistérios da vida de Jesus. Tudo na vida de Jesus é mistério. Então, meditar na vida de Jesus é aprofundar-se nestes mistérios, né? Tem até um livro muito interessante de um autor do século passado, né, que não é muito conhecido aqui no nosso Brasil, no nosso meio. Foi um livro de leitura espiritual de muitos padres, não é? Há alguns anos atrás. É um livro de Dom Columba Marmion, né? Jesus Cristo nos seus mistérios. É um livro assim, anterior ao Concílio Vaticano II, não é? Tem também os seus limites, porque tem a sua dimensão histórica, mas é um livro que nos ajuda muito a penetrar nesses mistérios de Jesus, né? Você pode procurar na internet que você vai encontrar. Dom Columba Marmion e Jesus Cristo nos seus mistérios. É uma meditação sobre a vida de Jesus, né? A vinda do Filho de Deus, daquele que é Deus, não é? E se encarna no nosso meio, né? Às vezes a gente tem a tendência de considerar somente Jesus como homem,
ou como profeta, mas a gente tem que ver Jesus, a pessoa divina de Jesus. E tudo se torna tão profundo. Como é que aquela pessoa divina, o Criador de todas as coisas, passa 30 anos em Nazaré, no silêncio de Nazaré? Como é que este Criador de tudo, Ele que fez tudo, e Ele vive uma vida tão normal, uma vida tão cotidiana, sem nada de extraordinário? A vida de Nazaré. Eu sou encantado pela vida de Nazaré. A vida de silêncio e de escondimento do Filho de Deus. Então veja bem, não é? Como isso é profundo, como isso é grandioso da nossa vida e que a gente precisa meditar, né? Para o nosso crescimento, a nossa vivência espiritual, né? Meditar na vida de Jesus. Tornar a vida de Jesus a nossa vida. Centrar a vida de Jesus em nós, né? Que a gente possa crescer cada vez mais nesse conhecimento, nesse aprofundamento da vida de Jesus, nessa leitura das Sagradas Escrituras, não é? A meditação da lei de Deus, a meditação da palavra de Deus. Nós já vimos, nós precisamos voltar ao paraíso, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós precisamos crescer nessa semelhança. Deus, na sua misericórdia, nos dá um modelo para que a gente possa crescer nesta semelhança. Este modelo é o seu Filho, e nós vimos agora que é necessário meditar continuamente para que aprendamos a viver dentro deste modelo. Nós temos a graça e nós temos o modelo. Ele é o caminho. Então, se nós caminharmos por ele, nós chegaremos a ser a imagem e a semelhança de Deus. E aí haveremos de voltar à vida do paraíso. Que a graça de Deus e que Nossa Senhora, sede da sabedoria, nos ilumine. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,